Estou aqui lisonjeado porque consegui, enfim, a entrevista que a gente já tem tanto falado através do nosso Instagram, do Facebook e também do canal Feijó TV, mas agora vai dar certo. Eu estou ao lado do deputado Genilson Leite e eu posso dizer que eu estou feliz por agora ter dado certo, doutor. Muito obrigado por ter aceitado. A felicidade é minha, Francinelson, poder estar concedendo aqui essa entrevista, conversando com você e com a população de Feijó, do Acre, né? Parabenizar pela iniciativa, maneira fluente, como você vai levando informação para a população. Dizer que o prazer é nosso em estar concedendo essa entrevista para você. O nosso dia a dia é um pouco turbulento, mas finalmente, como você falou, hoje deu certo. Doutor Genilson, nós estamos num momento em que a política ela é tão polarizada que para alguns é difícil ser político. E a pergunta que eu faço para você, é difícil ser político no Brasil hoje? Olha, quando você quer fazer um serviço de qualidade, é difícil em todas as áreas. Por quê? Porque você tem que pagar alguns preços por fazer aquele serviço, isso independente da política. Eu gosto muito de tirar da política aquela capa ou aquela conotação que muitas vezes é atribuída a ela, aquela conotação mais pejorativa, de que a política é um veículo ruim, que só tem que estar lá, né? As pessoas, que tem gente que diz, eu não gosto de política, mas felizmente, né? Felizmente hoje eu tenho essa possibilidade de estar dentro da política e olho para ela como uma ferramenta importante numa sociedade democrática como a nossa. Se você observar, todas as decisões em relação à vida do povo vem da política. Quando você deixa ou criminaliza a política, você está acabando distanciando pessoas, muitas vezes bem intencionadas, comprometidas com responsabilidade, dos centros de decisões. Se vai ter asfalto nas ruas ou não, a decisão é política. Se vai ter remédio ou médico no posto de saúde, a decisão é política. Se vai ter vacina para a população ou não, a decisão é política. Então, nós temos que começar a nos interessar enquanto ser social, nos interessarmos mais pela política e participar dela para poder fazer a diferença na sociedade. Genilson, doutor, a gente lhe conhece depois de ser deputado, né? A gente não conhece o doutor Genilson antes da política. Mas você é natural de Tarauacá e quando surgiu a ideia de ser médico primeiro e infectologista? Isso, infectologista. Olha, assim, o Genilson, antes de ser deputado estadual, eu sou tarauacaense, né? Nasci ali no Rio Muru, no Seringal Mucuripe. E estudei na casa da minha avó, né, enquanto minha família ficou na zona rural. E aí depois foram surgindo oportunidades a partir da janela educacional, a partir do estudo. Estudo, trabalho, comecei a trabalhar também cedo, porque entendia que o trabalho é uma ferramenta importante para modelar a nossa personalidade. Qual foi o seu primeiro emprego? Na verdade era informal, né? Eu trabalhei como um engraxate, né? Eu trabalhei como vendedor em comércios, né? Eu dei aula, fui professor também. A sua primeira graduação já foi medicina? Não, a minha primeira graduação, eu fiz um curso técnico, né? Técnica agrícola, trabalhei no setor produtivo. Fui da área da CIAPROF, na época era CIATE. E aí também trabalhei com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, povos indígenas nesse período. Logo depois comecei a dar aula, né? Dava aula e fiz um curso de História, e aí foi quando surgiu a possibilidade de eu fazer medicina e eu fui para Cuba fazer medicina, passei 7 anos lá praticamente, me formei lá, depois retornei para o Haiti naquele terremoto, no meio daquela confusão do terremoto que teve lá, aí depois voltei para o Brasil, foi quando eu comecei a fazer a especialidade e aí terminando a especialidade recebi o convite, comecei a trabalhar e recebi o convite para ser candidato a deputado. E ganhou de primeira? Deu certo de primeira. Isso já pelo PSB? Não, pelo PCdoB. Eu fui primeiro candidato pelo PCdoB, né? Me reelegi, né? E aí foi quando a gente fez toda uma conversa, né, com os companheiros e aí a gente entendeu que o PSB poderia ser um partido. Eu não quero ser retórico, mas
você falou de tantas profissões que passaram pela sua pessoa, ou você passou por elas. Isso lhe ajudou enquanto hoje um legislador? Sim, porque quando você é trabalhador informal, quando você trabalha na área de produção, quando você dá aula, né, quando você passa por todas essas áreas, você acaba adquirindo, né, uma compreensão de como aquilo se movimenta, né? Como as pessoas que estão ali inseridas pensam, né? Quais são as necessidades desse setor. Então, isso foi enriquecendo a nossa visão de mundo, né? A gente foi tendo uma visão de mundo mais sistêmica, né? De sociedade mais sistêmica, com a possibilidade de não só enxergar o problema da saúde, mas enxergar o problema da educação, enxergar o problema do setor produtivo, né? Enxergar vários problemas. Doutor, você é um deputado, não sei se você se considera da ala da saúde, mas já no segundo mandato, o que é que você já pode nos falar que contribuiu para a saúde do nosso estado? Nós temos um dos melhores sistemas aí de saúde, pode-se dizer, do mundo. No entanto, há alguns fragmentos que quando chega até nós, chega assim bastante fracassado. Mas você, enquanto representante lá da Câmara Legislativa, o que é que você já fez para mudar isso? Olha, uma das nossas atribuições como parlamentar é a de fazer a luta para que determinada ação aconteça dentro da saúde. E uma das nossas principais lutas tem sido a valorização do servidor, o melhoramento das condições de trabalho do servidor e a luta contra a terceirização e pelo fortalecimento do SUS. Entendendo que o Sistema Único de Saúde, tendo um servidor público valorizado, concursado, recebendo bem, com boa condição de trabalho, é uma das maneiras principais de a gente ajudar a saúde, porque ali, quando uma pessoa chega para ser atendida, ela é bem atendida, consegue se salvar a vida dela, né, e ela está recebendo um benefício que não tem preço, né, que é a saúde. Então, assim, eu tenho me dedicado muito nessa área com este sentido. Agora, quando a gente está em outra frente, como os próprios governos do Estado que aí passaram, quem é executivo, quem está à frente, né, com a caneta de governador na mão, é que tem uma maior possibilidade para poder colocar em curso algumas políticas públicas, né, de fortalecimento mais efetivas desse setor. Então, assim, eu vejo que nós já demos alguns passos enquanto legislador, enquanto parlamentar, mas creio que nós temos condições de ajudar muito mais no futuro o povo acriano. Eu estou falando aqui com o doutor Genilson Leite, deputado estadual do nosso estado aqui, estado do Acre, né, natural de Tarauacá, mas você, doutor, tem um amor muito grande por Feijó, né, o que nós hoje lhe recebemos com muito carinho. No entanto, você atua muito na sua cidade, né? Eu vejo um amor próprio pela sua cidade que é muito bonito de se ver. A cidade de Tarauacá passa por um momento muito crítico na alagação e a gente viu algumas imagens, né, que envolveram aí todo mundo com um sentimento de querer ajudar até Tarauacá, e entre essas imagens você estava lá, distribuindo remédio, consultando e entregando coisas. Até que ponto aquela ação é política e até que ponto aquilo ali é humano? Olha, eu acho que elas se misturam, né? Porque tem algo que é próprio da nossa formação, né? E antes da nossa formação tem algo do nosso coração. Eu vim dos rios, né, da zona rural, conheço um pouco da dor, né, das pessoas que estão ou que saíram de onde eu saí, que não puderam, né, ter uma mobilidade para onde eu tive. Então, assim, a gente tem uma sensibilidade maior e uma capacidade maior de se solidarizar com aquelas situações mais difíceis. Então, tem coisas que são do coração, tem coisas que são da profissão, porque se você vê alguém doente, né, a nossa profissão, ela não é nada senão a arte de salvar vidas, né? E hoje eu estou ocupando um cargo político, um cargo de deputado. Então, assim, isso me dá mais mobilidade, mais movimentação, mais possibilidade
de eu sair de Rio Branco, né, de eu sair de algum lugar do Acre para poder chegar onde as pessoas estão precisando de mim. Então, as ações se misturam, né, e nós, enquanto seres políticos, né, eu que estou participando da política, eu não posso tirar da minha atuação em nenhum momento, embora que ela seja médica, que ela seja humana, a participação política. Até mesmo porque, como eu lhe falei, a minha forma de ver a política é uma forma, a política é um instrumento de ajudar as pessoas. Então, se eu estou ajudando a pessoa e vou dizer isso aqui não é político, na verdade eu estou adotando um pensamento ou uma frase que soa até hipócrita, né? Não, eu estou fazendo, enquanto agente político, desenvolvendo uma ação política que tem também aires aí de humanismo, né, de profissionalismo. Então, tudo essas coisas elas se misturam. Doutor, nós temos um problema muito enraizado, né, dentro da nossa saúde pública, e principalmente nós que somos do interior, e mais ainda nós que somos de Feijó, Tarauacá e Jordão, uma das regiões mais pobres. Né? Infelizmente, nós não estamos entre as cidades pequenas, as maiores cidades pequenas, mas nós estamos entre as mais pobres, nessa questão de saúde principalmente. Uhum. O que impede, o que é que falta para que a gente desenvolva nessa área? Você, como legislador, deve entender melhor do que nós que somos tão leigos nessa área também, porque às vezes a gente se frustra, procura, muita gente, principalmente aqui em Feijó, procura até o Ministério Público para se valer disso, para ver se anda para frente alguma coisa e não anda. Todo governo, né, tem a sua maneira de enxergar os problemas da sociedade. Às vezes alguns enxergam, né, que uns têm mais importância do que os outros. Eu olho para a saúde como uma necessidade primordial. E no meu entendimento, a valorização da saúde, de quem trabalha na saúde, a criação de espaços adequados para que a gente possa atender a população é uma prioridade de qualquer governo, né? Por isso que eu tenho lutado muito pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. E uma regional como essa que você falou, ela merecia um tratamento diferenciado. Ela merece um tratamento diferenciado. Nós temos aqui quase 40 mil pessoas aqui em Feijó, 40 mil em Tarauacá, 9 mil em Jordão, né? Nós estamos falando de aí quase 80 mil, quase 90 mil pessoas nessa regional. Nós precisarmos ter aqui atendimentos voltados para as mulheres, né? Nós precisarmos ter aqui especialistas para poder atender a população dessa região. Nós precisamos ter aqui recursos materiais, né, com programas, né, mais dedicados à população dessa regional, ao invés de estar deslocando as pessoas daqui para Rio Branco, as pessoas daqui para Cruzeiro, saía mais barato para o Estado, né? Então, valorizar isso, e quando a gente diz valorizar, a forma simplista de dizer é colocar mais médico, pagar melhor os profissionais da área técnica, como enfermagem, técnico de enfermagem, radiologista, ter aqui anestesiologista, instalar tomografias aqui, ultrassonografias. São coisas que ter mutirões de cirurgias aqui pelo menos uma vez por mês. Isso são coisas que podem perfeitamente ser feitas. Agora é questão de priorização, né? Como eu falei, cada governo tem a sua forma de enxergar a sociedade. E eu enxergo a saúde como uma necessidade primordial. Doutor Genilson Leite, deputado estadual daqui, né, do nosso estado, mas você tem uma votação muito boa em Tarauacá, né, doutor? Uma boa votação. E recentemente você sai aí numa pesquisa como governo. Você é candidato a governo 2022? Olha, eu costumo dizer para as pessoas que essa decisão ela não é minha. Essa decisão ela é do povo, né? E também ela é de um grupo de pessoas que vivem da política e vivem na política, né? Que se acharem que isso é possível de ser construído, eu sempre estarei à disposição para as novas construções e para os novos desafios. Agora,
Ninguém tem condição de ser candidato a governo se impondo ou querendo ser. É preciso ter um chamamento, é preciso ter um convite da população e é preciso ter uma aceitação no meio da política. Você já sentiu algum momento esse convite? Olha, eu fico feliz quando sai uma enquete que, embora não tenha valor científico, né, mas acaba sendo uma expressão da empatia popular, uma enquete em que o nosso nome no jornal de grande expressão do Estado, como Folha do Acre, que nos colocou na condição aí. O que você atribui a esse apoio todo, doutor, no seu mandato? Olha, eu acho a forma como a gente sempre tem trabalhado, buscando não só criticar, ou seja, porque eu sou deputado de oposição ao governo do Estado, eu tenho que ficar o tempo todo esculhambando, falando, ou fazendo cobranças no sentido mais pejorativo. Eu faço as minhas cobranças com os instrumentos que tem no parlamento. Mas quando as coisas não saem, eu busco fazer a minha parte, ainda que o governo não faça a parte dele. Eu acho que a política é isso. A política não é só você querer que as pessoas façam. Você tem que fazer também a sua parte. Porque diz que o bom cobrador é o péssimo pagador, né? Quando você cobra e não sinaliza para a sociedade do que você também é capaz de fazer, de construir, né? A população vai olhando para você assim, de maneira desconfiada. Então, assim, eu cumpro o meu papel no legislativo, mas eu também busco fazer a minha parte na sociedade. Eu lhe admiro muito enquanto pessoa. Muito obrigado. Toda a nossa família também lhe conhece por essas telinhas aí, que a gente geralmente está acompanhando. Mas você é muito conhecido como o deputado da saúde. Que categoria mais você abraça fora da ala saúde, doutor? Olha, eu acho que um país onde não tem educação, onde o conhecimento ele não chegou para todos, ele perde muito. Hoje o conhecimento é fundamental para o desenvolvimento das pessoas e para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Nós vivíamos até no século passado em um momento em que o conhecimento era limitado, por isso que a gente passava 10 anos para poder descobrir um vírus que causava uma epidemia. Hoje nós estamos numa era em que surgiu um vírus lá na China e em menos de 9 meses a vacina já estava pronta. E tem doenças que lá atrás surgiram lá atrás e que passaram 10 anos até se descobrir a vacina. Então, assim, o conhecimento é fundamental para a evolução do ser humano, é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Olhando para o estado do Acre, nós só vamos melhorar objetivamente o nosso estado quando a gente conseguir valorizar o professor, valorizar o servidor da educação e transferir tudo aquilo que os professores podem transferir para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para que assim a gente construa uma sociedade melhor. As sociedades mais desenvolvidas, você observa que é onde o ensino chegou primeiro. Por que que no Brasil nós fomos ficando atrasados aqui no Norte em relação ao desenvolvimento? Porque o ensino chegou primeiro lá no Sudeste, né? Quando os navios chegaram, as primeiras universidades se instalaram lá. Nós, até ontem, os nossos professores, quando eu digo ontem, é força de expressão, os nossos professores aqui, eles não tinham ensino médio, aliás, eles não tinham ensino superior, né? Está com menos de 10 anos, de 15 anos, que os nossos professores todos têm ensino superior, né? Então, isso é uma demonstração que nós estamos em evolução. E investir fortemente em educação é uma das saídas para que o estado do Acre possa se desenvolver melhor. Muito obrigado. Não esqueça do nosso cronômetro. E eu estou aqui ao lado do Dr. Genilson Leite, deputado estadual, né, aqui do estado do Acre. E, doutor, a gente está passando por um massacre, né, mundial, que é a pandemia. E em meio a tudo isso que você acabou falando, que atribui à educação, à ciência, ainda existe um grupo que polariza tudo isso e ainda é contra as vacinas. Qual é o seu posicionamento? Dá para entender esse grupo? Como é que você avalia isso? Tudo na vida tem preço, né? Tem aquela questão da lei do retorno. Às vezes, né, por deliberação da própria natureza, às vezes por deliberação da própria sociedade e às vezes até por deliberação divina. Então, assim, o que está acontecendo hoje no Brasil, né, quando os epidemiologistas olham e dizem assim, de cada 5 mortes no Brasil, de cada 5 mortes no Brasil, pelo menos 4 poderiam ter sido evitadas, aí você vai fazer a pergunta, por que não foram evitadas? Não foram evitadas por quê?
porque não se comprou vacina, porque se fez achar que a vacina fazia as pessoas virar jacaré, porque se desestimulou as pessoas a acreditar nas vacinas, porque se fez entender que trabalhar e se cuidar eram incompatíveis, quando não era. As pessoas poderiam muito bem trabalhar e se cuidar, saindo para o seu trabalho, saindo para o seu comércio, saindo para o seu trabalho mais autônomo, usando as máscaras, se protegendo, passando o álcool em gel. Nós temos políticas, né, que investisse não só dentro do hospital, mas também nas unidades de saúde da família, para prevenir que as pessoas adoecessem. Não se fez isso, Francinelson. Então o resultado foi o quê? Foi esse mar, né, de corpos que nós vimos acontecer no Brasil, que ainda está acontecendo. Já tem mais de 450 mil mortos e a previsão é até 1º de junho em torno de 570 mil mortos no Brasil. Então, assim, isso é uma verdadeira catástrofe, uma verdadeira irresponsabilidade contra a vida, né? E que, como eu disse, terá a lei do retorno, né? Terá a lei do retorno e não sei se vai ser social, não sei se vai ser pela natureza ou divina, mas terá a lei do retorno, porque a irresponsabilidade que o governo federal cometeu na condução dessa pandemia no nosso país, e que as pessoas pagaram com a vida, ela terá um preço. Doutor Genilson Leite, o que é que Feijó pode esperar da sua pessoa enquanto deputado estadual? Olha, nós sempre procuramos, né, ouvir o povo de Feijó e levar até a Assembleia Legislativa e o governo do estado para tentar ajudar. Por exemplo, aqui em Feijó, nós temos um dos produtos e uma das marcas comerciais, podemos dizer assim, que mais dialoga, né, com o desejo das pessoas virem para essa região, que é o açaí. Né? Nós criamos um projeto de lei que se chama o Selo de Qualidade do Açaí, que ele estabelece toda uma política de valorização deste produto. Está aprovado esse projeto de lei do Selo do Açaí, em que ele prevê toda a organização da cadeia do açaí. É óbvio que um governo do estado tinha que olhar para isso, uma ideia tão importante, e abraçar, né? E dizer, poxa, que coisa interessante, Feijó pode virar a cidade da região norte, altamente produtiva em açaí, né, com toda uma organização da sua cadeia de produção, de comercialização, né? Isso um governo do estado tinha que olhar com essa expectativa. E eu tenho muita esperança que continuarei na política e que eu terei oportunidade de um dia fazer isso. E nós encerramos aqui. Obrigado por ter aceitado. A Feijó TV sempre estará à disposição para a gente dialogar o que for pertinente ao desenvolvimento e o melhor para a nossa sociedade. E, sobretudo, nosso agradecimento pelo que você já fez pelos nossos conterrâneos de Tarauacá, pelos feijoenses e pelos municípios a qual você também passa por lá, doutor. A nossa câmera é toda sua para você dizer o que quiser para os nossos feijoenses e quem estiver aí pelo mundo assistindo o nosso canal do YouTube. Muito obrigado, Francinelson. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Primeiro, dizer que é sempre uma felicidade muito grande vir a Feijó, pelo carinho e acolhimento que nós sempre tivemos aqui. Gosto muito dessa cidade, né? Acho o povo feijoense um povo acolhedor e o nosso mandato estará, né, seguirá a sua linha de trabalho sério, responsável, comprometido, para que o povo do Acre possa se beneficiar o máximo possível das ações, né, do nosso trabalho. Então, muito obrigado e fiquem todos com Deus. Vamos nos cuidar, usar máscaras até a vacina chegar para todos. Olha, com esse rapaz eu conversaria até à noite, mas o tempo é limitado. Nosso muito obrigado a você que nos segue pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Nosso muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Bad baby, close your eyes and you see me,